Olá, estamos aqui para apresentar nossa pesquisa sobre as estratégias emergenciais adotadas pelas IES frente à pandemia do Covid-19. Como problematização e objetivo, nós partimos da seguinte situação: o que era essa pandemia da Covid e quais os impactos que estavam surgindo no ensino superior brasileiro, o ressurgimento do ensino remoto emergencial e o próprio objetivo da investigação, que seria a questão das estratégias que essas IES estavam adotando diante deste cenário. A pesquisa aconteceu exatamente no período do auge da pandemia, entre o dia 27 de março a 20 de abril. Esse era o cenário mais forte, né, da época. Uma pesquisa exploratória, documental, de campo e de caráter quantitativo. Baseado no Censo da Educação Superior de 2018, nós temos um universo de 2.573 IES. Desta, nós definimos uma amostra de 725 e 130 responderam aos nossos questionários. É um tipo de amostra não probabilística, com a técnica de seleção que nós usamos foi a bola de neve, e a qualidade foi boa e representativa da nossa amostra. A composição desta amostra, que foram 130, só foram validadas 127. Destas validadas, aptas a continuar a participar da pesquisa, foram 112. E dessas 112, 86 substituíram as suas aulas presenciais pelo ensino remoto e 26 delas suspenderam suas aulas. Destas que fizeram a substituição, 75 já têm uma experiência em AD e 11 delas não têm nenhuma experiência em EAD. O cruzamento de dados e a análise de relevância partimos de duas variáveis fortes. Primeiro, a questão da categoria administrativa da IES, se era pública ou se era privada, e também da variável do porte da IES, se era de pequeno, de médio ou grande porte. O perfil dos respondentes, nós percebemos que a maioria foi entre reitores e diretores, né? Pesquisadores institucionais, coordenadores de AD e coordenadores de curso. De todos que responderam, 81% deles possuíam cargos de gestão. Já em relação ao perfil das IES, olhando a abrangência da sua atuação, a maioria está em um estado, né? Não significa em um único município, pode estar em mais de um município, mas ele está dentro de um único estado, né? A maioria também, 63 delas, ou 56%, é da rede privada, e 57 delas, 51%, representando 51% dos que responderam, possuem um médio porte. As estratégias organizacionais que as IES adotaram, 50 delas disseram que constituíram um comitê de crise, o que representa 45% do total, né? Só que dentro delas a gente percebe que 55% são das IES públicas e 52% de IES de grande porte. Então está bem claro que e as IES públicas e as que possuem um grande porte tiveram mais condições de se organizarem para estruturar melhor suas ações para o enfrentamento da crise. 29 delas, dessas IES, não constituíram nenhum comitê de crise, que representam 26%. Já em relação às estratégias pedagógicas adotadas pelas IES, 86, como nós vimos, né, na questão da amostra, adotaram o ensino remoto e 26 não. Só que dessas que adotaram, 98% são de IES privadas. Quer dizer, quase a totalidade das IES privadas foram para o ensino remoto.
e 87% das IES de pequeno porte. Então foram as menores, foram mais ágeis, né, nesse processo do ensino remoto. E que quem suspendeu as aulas, na sua grande maioria, foram as IES públicas. Aliás, que somente suspenderam as aulas, elas levaram em consideração que os alunos não possuíam estrutura tecnológica em casa. E os professores não possuem experiência suficiente para trabalhar com essas novas tecnologias. Quer dizer, a grande maioria dos problemas que a gente percebe estava com as pessoas, né? E muita resistência interna ao uso das tecnologias. Então, estava a grande massa dos problemas daqueles, vamos dizer assim, que suspenderam suas aulas, foram em virtude de pessoas. As IES que adotaram o ensino remoto, como disse, a maioria tem experiência já em EAD. E elas, com ter a experiência em EAD, na sua maioria, o que foi que elas fizeram? Elas simplesmente adaptaram o ensino presencial e desenvolveu conteúdos para aqueles cursos, aquelas disciplinas, né? Então, como já tinha uma experiência em EAD, foi mais fácil, foi mais palpável, mais tranquilo partir de uma situação desse cenário em adaptar o ensino presencial ao ensino em EAD, né? Delas, 80% são das IES públicas e 69% das IES de médio porte. O tipo de conteúdo utilizados foram, na sua grande maioria, que eles responderam, questões de exercícios, aulas ao vivo, aulas gravadas e vídeos de terceiro. Basicamente, o que se usa hoje nas aulas presenciais trouxeram para essa situação para implementar no ensino remoto, né, para desenvolver esse trabalho. E o que motivou essas IAs a adotarem o ensino remoto? Aquelas que não tinham nenhuma experiência em EAD, né? O que motivou foi duas coisas mais fortes. Primeiro, a inviabilidade do calendário acadêmico, que ia atrasar, ia ser um problema para essas IES. E a outra seria a questão do impacto na evasão dos alunos. Então, era um grande receio que se parar ia haver uma grande evasão de alunos. E os conteúdos a produção de conteúdos, ele simplesmente adaptou do presencial. A maioria, né, 50% delas, fizeram a adaptação. Pouquíssima desenvolveu algum trabalho. E os tipos de conteúdo seguem a mesma tendência das que têm experiência em EAD, que são as aulas gravadas, as aulas ao vivo e exercícios e vídeos de terceiros. As dificuldades encontradas por essas IES que não têm experiência em EAD foi, basicamente, pouco conhecimento dos professores com relação às novas tecnologias, né, o ensino à distância, falta de estrutura tecnológica na casa dos alunos e a pouca disponibilidade de conteúdos próprios dos professores. Então, ficou muito focado nessas dificuldades, desde que a gente vem falando aqui das questões das pessoas, entre os professores não estarem bem preparados para esse novo mundo, essa nova olhar do ensino, do ensino à distância, e também a questão de ainda termos alunos que não têm a tecnologia adequada para assistir a aula. Isso está caindo, isso é pouco, mas ainda existe. Então, essas dificuldades, percebe-se que está 14% relacionado à própria instituição,
né? Quando se fala sujeito, pessoas, 36% relacionado a alunos e 50% relacionados aos professores. Contra os recursos, a gente percebe que a grande maioria está em pessoas e em seguida com tecnologia. Bem, o presente trabalho se propôs a fazer uma análise das estratégias pedagógicas adotadas pelas IES, né, diante da situação daquele cenário na época de 2020 e pela contaminação do Covid. E, em linhas gerais, os dados coletados da amostra evidenciam uma forte preferência pela adoção da estratégia denominada ensino remoto emergencial, sendo que as IES que optaram por este caminho, mas que possuem experiência prévia em AD, levam uma vantagem em relação àquelas que não possuíram, pois se mostraram mais preparados pedagogicamente. No que diz respeito às IES sem experiência em AD, o que ficou evidenciado é que a adoção do ensino remoto foi motivada principalmente pelo receio que a suspensão das aulas poderia provocar no abandono dos alunos. Mesmo sem experiência e com o mínimo preparo, estas IES se viram obrigadas a se jogar no ensino remoto, correndo todos os riscos. No que diz respeito aos tipos de conteúdo disponibilizado aos alunos, observa-se que ambos os grupos procuraram replicar um modelo de aula parecido com o que acontece no ensino presencial, mesclando vídeos com aplicação de exercícios. Esse resultado pode ser considerado o esperado e demonstra a preocupação destas IES em tentar manter a dinâmica do ensino presencial, mesmo remotamente. Obrigado.